Vamos agora fazer uma pequena demonstração do software de gestão de Service Desk. Vou usar aqui o usuário requisitante para mostrar como é que ele entra no sistema. Então, ele entrou no sistema, ele tem acesso aqui ao manual do sistema, ele pode alterar a senha, tem aqui uma mensagem de boa-vinda, né? Para ter aí um início de bom relacionamento com o usuário. Então, ele tem aqui os chamados abertos, os últimos chamados abertos que ele abriu. Se ele vier aqui, ele vai ter todos os chamados que ele abriu, independente da quantidade. Ele tem aqui todos os chamados pendentes e ele pode selecionar, pesquisar, enfim, tudo para ter um acesso rápido a todos os chamados que ele tem. Notem que aqui ele tem duas abas, principal e serviço. O serviço, se ele clica, normalmente por padrão, ele já vai para a abertura de um chamado. O primeiro passo está feito, ele vai aqui identificar um item de configuração, por exemplo, Fatur 0010, que é uma tela de faturamento, o restante, em função do processo de gestão de configuração, já é preenchido. Aqui uma mensagem de que esse usuário não possui treinamento nesse item de configuração, ou seja, orienta depois o atendente de que ele está tratando com alguém que ainda não foi treinado sobre aquilo. Aí ele vem, indica qual é o tipo de chamado, qual é a severidade, vamos colocar aqui gravíssimos aqui, que interrompe o faturamento. Nesse caso, não precisa mais do que isso, eu vou solicitar o serviço e, a partir daí, o sistema está carregando esse chamado e vai atribuir um número, né? Atribuir um número de chamado. Se ele precisar consultar, estará ali. Se ele vier aqui, ele vai ver o chamado dele que já está registrado aqui. Ok? Então, muito simples, o usuário requisitante pode estar fazendo isso com toda tranquilidade, abrindo seu chamado, não precisando de nenhuma orientação excepcional sobre isso. Vamos agora fazer um acesso com um usuário que tem o perfil de atendente nível 1, atendente nível 2. Né? Notem que, nesse momento, de acordo com o perfil do usuário, o sistema vai disponibilizar outras funcionalidades, né? Tudo que tem direito de acordo com o perfil de cada usuário. O que significa dizer o seguinte: cada usuário tem seu perfil e cada perfil consegue acessar determinadas coisas, determinadas funcionalidades, executar determinados serviços, consultar determinadas coisas e assim por diante. Ok? Então, vamos aqui fazer, por exemplo, o atendente vai pegar aqui mudança para resolver problemas de gestão. Vamos pegar esse NFE com problemas que foi aberto recentemente aqui. O que o atendente pode fazer? Cancelar ou assumir, ou seja, eu vou assumir esse chamado. E aqui, para assumir, ele tem as interações, que já está registrado aqui, quando foi feito, quem é o requisitante, o item de configuração, detalhes dele, se tiver alguma coisa importante, se tiver o URL, os últimos chamados desse requisitante, os últimos chamados desse item de configuração, isso orienta e permite uma administração eficaz sobre tudo que está ocorrendo. Então, se eu vou atender um chamado e tem outros semelhantes abertos, pode existir, enfim, né? Os problemas, anexos, conexões, características e base. Então, nesse caso aqui, existe uma base um conhecimento na base de conhecimento sobre tributação. Okay? Então, se eu quisesse, eu poderia aqui navegar tranquilamente para fazer o acesso à base de conhecimento e utilizar nesse momento. Eu vou assumir o chamado, então o chamado está assumido, já está aqui a interação,
com data, hora, minuto, segundo. E agora eu posso fazer, reclassificar o chamado, eu posso requisitar uma informação para o requisitante, eu olhei o chamado, não entendi exatamente o que ele quer, vamos fazer uma requisição. Eu posso atender, posso liberar, posso escalonar. E posso também fazer um chamado de apoio, ou seja, pela análise que eu estou fazendo aqui, eu vou precisar de um recurso externo, vou abrir um chamado de apoio para fazer isso. Ok? E a partir daí existe a interação normal com o chamado. Vamos voltar aqui e todas as interações serão realizadas, serão registradas e ficam à disposição, e tudo isso depois vai constituir objeto de análise dentro dos indicadores de performance. Em termos de relatórios, nós podemos ter aqui relatórios por solicitações por cliente, equipes por atendente, indicadores, solicitações, enfim. Vamos ver aqui se eu acho alguma coisa dentro aqui de um período de 1 de 2010 até 31/3 de 2010. Vamos ver se a gente tem aí sorte e acha. Achamos lá, então aqui, olha, ele já trouxe os chamados por equipes, né? Controladoria tem 4, Global Core, tem aqui todos os atendentes e assim por diante. Então, todos os relatórios têm basicamente o mesmo formato para facilitar o uso, para facilitar a interação de todos os usuários, atendentes e assim por diante. Né? Então, sempre para solicitar um relatório já pré-formatado, mas que você pode escolher atributos que você quer, pode fazer seleção quanto à situação, quanto a tipo e assim por diante. Então, sempre você vai ter uma possibilidade de escolha para escolher um relatório, mandar processar e assim por diante. Vamos fazer um acesso aqui à base de conhecimento, né? A base de conhecimento, como já mencionamos anteriormente na demonstração, na palestra, é um diretório onde você vai catalogar conhecimentos que foram gerados, né? E que são úteis, são objetos que dão prioridade. Né? Então, nesse caso, uma venda à ordem, por exemplo, está aqui, tipo de conhecimento, é uma regra de negócio, né? E essa regra de negócio está descrita aqui. Então, o atendente que pegar um chamado com esse tipo de necessidade vai estar bastante fácil de resolver. O que eu posso fazer na base de conhecimento? Posso deletar, posso inativar a questão, eu posso editar, colocar um post, colocar mandar imprimir, mandar por e-mail, remover dos favoritos, postar comentários, etc. Óbvio que tudo isso dependendo do privilégio, dependendo do perfil que você tem. Né? Cada usuário tem seu perfil e pode fazer determinada coisa. Então, um usuário normal, obviamente, não fará nada dentro da base de conhecimento que não seja consultar aquilo que lhe foi permitido consultar. Então, um gestor da base de conhecimento tem condições de fazer muita coisa. Por fim, a base de conhecimento significa registre na base de conhecimento os conhecimentos gerados e permita, então, que tudo seja feito, tudo seja reaproveitado. Ótimo! Vamos fechar a base de conhecimento e vamos sair aqui do sistema para que a gente possa acessar agora uma outra ferramenta muito importante, que é a informação gerencial, que parte do seguinte princípio: eu tenho um escopo, né? Ou seja, uma empresa, um cliente, uma data de início, uma data de fim, e que usuário eu estou analisando, se todos, o fim e tal, né? Aqui vamos colocar todos. Então,
dentro desse contexto, tudo que for produzido aqui está relacionado a isto, ou seja, dentro de um contexto de empresa, dentro de um contexto de data de início e fim, todos os usuários. A primeira coisa que é permitido fazer, né, é você ter acesso aqui aos relatórios produzidos aqui por essa ferramenta. Notem que eu estou vendo 15 chamados de mais de 9.000, dentro de um tempo de resposta muito rápido, muito tranquilo para o usuário. Eu posso classificar esses incidentes, por exemplo, por tipo, né, em ordem crescente, em ordem decrescente, enfim, do jeito que eu quiser. Posso aqui gerar relatórios novos, né? Posso modificar relatórios, enfim, eu quero que não apareça aqui o solicitante, eu não quero que apareça aqui a data prevista de solução, mas eu quero acrescentar o detalhe do chamado. Então está aqui o relatório já produzido. Ou seja, com essa ferramenta você consegue facilmente gerar novos relatórios, né, a partir de uma base que já está aí preparada para atender todo tipo de situação de geração de novos relatórios pelo próprio usuário final. Ok? Isso é bastante importante, bastante útil, bastante confere à ferramenta flexibilidade. Ainda o que eu posso fazer? Filtrar, posso classificar, posso controlar quebras, posso dar destaque, posso fazer fórmulas para computar determinadas coisas. Eu quero criar um indicador de desempenho, quero criar um indicador de performance, como é que eu faço isso e assim por diante. Posso gerar um gráfico, por exemplo, eu estou aqui, quero, vamos escolher prioridade, né? A prioridade é um número, eu quero uma somatória de chamados por prioridade. Então está aqui o gráfico já produzido pelo sistema, né? Distribuindo a quantidade de chamados pelos níveis de severidade, etc. Vamos voltar aqui para o relatório, posso fazer um flashback, ou seja, voltar à situação, eu posso gravar isso e transportar isso para um Excel, posso fazer download, enfim, algumas facilidades que você pode ter para a geração de novos relatórios que o teu trabalho, o teu dia a dia indique por necessário. Depois a gente pode ter aqui os indicadores, por exemplo, eu quero analisar incidentes por prioridade. Como é que estão os meus chamados, né, a quantidade de chamados por incidente, né, em tempo real e histórico, e quais são os chamados que estão dentro desse contexto. Ok? Isso tudo em tempo real. Posso pegar aqui quais são os chamados de baixa prioridade que estou vendo. E os gravíssimos, tenho 4 aqui. Quais são esses 4 chamados? Estão aqui, olha, esses são chamados, né, de severidade gravíssima que eu preciso ficar atento a eles. Incidentes por empresa, incidentes por usuário, incidentes no período, né, dentro da meu limite superior, posso estar analisando. Vou analisar solicitações, por exemplo, as solicitações abertas e fechadas, onde que eu estou precisando atuar para resolver rapidamente picos de solicitações que não estão sendo atendidas, analisar as mudanças por prioridade, por empresa, por usuário, quem são os usuários que estão solicitando o maior número de mudanças, né? E assim por diante. Enfim, é uma ferramenta, né, que fica aí demonstrada a facilidade de uso para produzir relatórios, para produzir indicadores que permitam melhorar o processo de decisão, o processo de gestão, de orientação das equipes, enfim, com o objetivo final de melhoria da qualidade do serviço prestado e do atendimento mais rápido, do atendimento ágil, transparente e com qualidade. Era isso que nós tínhamos